Então vamos lá. Quero começar hoje só dando uma revisadinha no que a gente aprendeu a semana passada, aquilo que a gente falou, né? Sobre sexualidade. Então a gente falou ali sobre o que é, né, a sexualidade, que ela é uma dimensão humana criada por Deus, né, um patrimônio espiritual, um patrimônio emocional, físico, e que o Senhor nos deu para que a gente pudesse administrar isso durante esse tempo da nossa vida aqui na Terra, né? E que isso envolvia toda a nossa forma de se comunicar, nossas sensações, os nossos valores, né? Tudo, a nossa autoestima, nossos, enfim, relações com as outras pessoas e conosco mesmo, né? A forma como a gente entende o mundo, tudo isso está envolvido nesse patrimônio que é a sexualidade. E daí a gente falou também sobre sexualidade infantil e sexualidade na adolescência, na fase adulta, né? Que a grande diferença ali é a produção de hormônios, né? Que na infância não se tem esses hormônios sexuais, quando que na puberdade, ali na adolescência, com 9, 10 anos, já começa a se produzir esses hormônios. Então, basicamente, foi isso que a gente falou aula passada, né? E que a gente falou da necessidade de afeto, da necessidade da gente ter ali um relacionamento mais íntimo, né? Com os de casa, e que na fase da adolescência isso não muda, só que eles buscam mais fora de casa, então, né? Essa afetividade na fase da adolescência, que na fase da infância é mais na casa, né? Com os pais ou com os cuidadores. Então, a gente tendo isso em mente, a gente entende, né? Porque muitas vezes o nosso adolescente se distancia da gente, né? Porque é uma coisa natural da idade, é uma coisa da fase mesmo, né? E é bom que seja assim, porque Deus faz para ser assim, né? E que é nessa fase também que eles começam a sentir aquele amor erótico, que é aquele amor que Deus deu para o ser humano, para que ele se atraísse pelo homem, né? E pela mulher. Então, essas sensações, né, que acontecem na adolescência, é o que Deus ordena, que é o início do que começa lá em Gênesis 1, 27 e 28, que foi o versículo que a gente falou lá passada, né? Que Deus criou o homem, daí ele abençoou o homem e a mulher, e depois ele disse para multiplicar, né? Então tem que ser nessa ordem, a criação, depois a bênção e depois, por último, a multiplicação, né? Deixa eu aceitar as meninas aqui. Então, a gente estudou até essa parte, né, de Gênesis 1, e hoje eu queria dar as dicas, né, práticas para a gente começar a fazer a educação sexual com nossos filhos pequenos em casa. Então, eu coloquei ali uma listinha com 7 dicas para a gente já começar a partir de amanhã já, né? E você pode ver se você está fazendo isso, se você já começou, se você quer acrescentar alguma coisa, né? Porque se a gente sempre pode aprender alguma coisa a mais. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês sobre como começar a educação sexual com o seu filho pequeno em casa. E se você tem filho adolescente, você pode sim adaptar essas dicas, né, para a fase que seu filho está vivendo, tá? Então, a primeira dica é ensinar as partes do corpo, né, inclusive as partes íntimas. Então, da mesma forma que a gente dá nome ao nariz, aos olhos, à boca, né, cabeça, a gente também precisa dar nomes às partes íntimas. Desde bebezinho, desde a mais tenra idade, né, e da maneira mais natural possível. Então, a gente vai explicar ali para a menina que ela tem uma vulva, que ela tem uma vagina, e para o menino que ele tem um pênis, né? Então, a gente vai explicar, vai perguntar assim, onde está o nariz, aonde está a orelha, e o joelho, né? E o pênis, e a vulva, e a boca, e a gente vai falando, assim a criança vai entendendo que tudo faz parte de um conjunto chamado corpo, né? E que a parte íntima não é um lugar proibido, um lugar feio, um lugar pecaminoso. Ela faz parte desse conjunto, né? E conforme você vai ensinando isso, você vai construindo também conceitos, né? Sobre intimidade, sobre privacidade, sobre consentimento. E isso é uma tarefa assim que a gente vai construindo, né? Ao longo da infância e não apenas numa conversa única, né? Sobre sexualidade, sobre o corpo, né? Muito embora essa conversa ela precisa acontecer num determinado momento, não pode ser apenas uma única vez, né? Ela se desenvolve durante ali toda a infância da criança.
Desde quando o bebê é pequenininho, desde quando ele nasce, a gente já vai conversando, enquanto troca a fralda, enquanto dá banho, enquanto a gente veste a criança, né? Que é o que a Bíblia ensina lá em Deuteronômio, lembram? Que né, no caminho, né? Ao levantar, ao deitar, sentado em casa. Então, é a todo tempo, né? Conforme a gente vai tendo a oportunidade. Então, dar nomes às partes do corpo é a primeira coisa que a gente faz desde que o bebê nasce, tá? A segunda dica é ensinar que algumas partes do corpo são íntimas e que devem ser protegidas e guardadas. Então, você vai dizer ali que tem um grupinho que pode aparecer, mas que tem outro grupo que tem que ser guardado, protegido, né? E que essas partes são as íntimas, que a gente chama de íntimas. Então, é um assunto que deve fazer parte ali do dia a dia, né? Naturalmente acontecendo, ao ponto de que quando a criança tiver ali seus 5, 6 aninhos, ela já deve ter bem esclarecido, enraizado nela, né? Que as partes íntimas são íntimas e que fazem parte da intimidade dela, né? E isso é para ser protegido, guardado. Então, conforme você for, por exemplo, dando banho na criança, você vai explicar que o pênis ou a vagina é parte íntima e que a gente cobre, que a gente protege, que a gente não coloca a mão na frente das outras pessoas, né? Que a gente fecha a porta do banheiro para ninguém ver, que ela pode, assim, tocar ali, não tem problema, mas na hora de lavar, na hora de secar, na hora de ir no banheiro, né? E que nesse momento tá ok ela mexer ali para limpar, para higienizar. Então, quanto antes ela entender isso, mais autônoma ela vai ficar, né? Conforme ela vai ficando mais velha. Isso também é assim uma proteção para ela, né? Porque conforme ela for para a escola, por exemplo, ninguém vai precisar ali ir ao banheiro com ela, né? E auxiliá-la lá naquela parte da intimidade, né? Então é importante que a gente desde cedo vá ensinando para que quando ela for para a escola, na idade escolar, ela já esteja assim com essa autonomia de ir ao banheiro sozinha. Isso ajuda muito, tá bom? Então essa é a segunda dica. A terceira é ensinar que existem coisas que são públicas e outras são privadas, né? E ensinar esse conceito de privado e público, né? Porque a criança ela não nasce sabendo isso. Então, o que é privado, né? Então, é toda vez que a gente toma banho, toda vez que a gente vai ao banheiro, toda vez que a gente vai trocar a fralda do bebê, né? E quando você for trocar a fralda do teu bebê, se você tem um bebê, procure não fazer isso em público, procure fazer isso num lugar fechado, privado, né? Desde bebê, você vai ensinar que aquele momento é muito particular, que aquele momento é privado do seu filho, teu, né? E por mais que ele seja bebê e ele não entenda toda essa dimensão, ele vai crescer já percebendo que não tem ninguém ali, além de você e ele, né? E isso constrói no inconsciente dele um conceito de privacidade, né? Então, a gente pensa que o bebê não percebe, mas na verdade ele percebe, né? As percepções são formadas muito fortemente ali enquanto ele tem 1, 2 aninhos, né? Então, essa foi a terceira dica. A quarta, ensine que existem segredos bons e segredos ruins. Isso é bem importante, bem necessário, né? Então, quando alguém pedir para ele guardar segredo, e isso traz para a criança uma sensação de tristeza, uma sensação de medo, né? É porque esse segredo não é legal, esse segredo é ruim, né? E os segredos ruins, o que a gente faz com ele? A gente sempre deve contar para a mamãe e para o papai. Esse é o destino do segredo ruim, né? Então, você vai explicar isso para a criança. É uma forma também de você proteger ali a criança, né? Número 5, ensine o que é consentimento, né? O que é o consentimento? É uma permissão e que ninguém, além do papai e da mamãe, ou do cuidador, né? Ou de quem ali você autorizar, o pediatra, né? Tem o consentimento para mexer nas partes íntimas da criança. Então, você vai apresentar, não sei se vocês já viram, aquele semáforo do corpo. É um corpinho de criança e daí tem as cores, né? Tem uma bolinha verde aqui, uma bolinha verde aqui no braço, nas mãozinhas, nos pezinhos. E tem as bolinhas laranjas, né? Amarela, que são nas bochechas, né? Enfim, algumas outras partes. E tem as vermelhas, que não são nas partes íntimas, que é no tronco, na boca, né? Porque ali naquela região não pode tocar, não pode beijar, não pode pegar.
Então, a gente ensinar esse semáforo do corpo. E naquele livro da Marcia Mardegan, né, que ele diz lá, eu sou uma voz, eu acho que eu passei a aula passada para vocês, ele tem, né, a figura do semáforo do corpo, mas você acha na internet também. Então é bom você imprimir, colar lá no quarto da criança, para que ela tenha essa visualização de onde pode e aonde não pode, né? E você pode imprimir um também para vocês pintarem juntos, e durante essa atividade, você já ia explicando essa questão, né? Dos segredos, do consentimento, do privado, isso tudo você pode fazer quando você estiver pintando o semáforo. Você pode também pegar uma boneca, colar adesivos na boneca, né? Aqueles adesivozinhos redondos, né? Você pode comprar e colar. Isso é legal. Também você pode ir na frente do espelho, mostrar para a criança, né? Aonde que é o verde, aonde que é, né? E isso é bem importante que ela tenha bem solidificado mesmo esse conceito, né? Do semáforo do corpo, tá? Esse joguinho de você falar a cor e a criança coloca a mão, né? Verde, daí ela vai pondo a mão, né? Outro lugar que tem vermelho, daí ela vai colocando a mãozinha e vai identificando aonde pode ser tocado e aonde não pode ser tocado, né? É bem lúdico e bem pedagógico esse jogo. Tá, essa foi a quinta dica. A sexta, respeite o pudor da criança. Então, com 4 ou 5 anos mais ou menos, a criança começa a desenvolver um senso de pudor, né? Ela começa a não querer tirar a roupa perto dos irmãos, dos primos, começa a querer se reservar, ir no banheiro, fechar a porta para que ninguém veja ela, né? E a gente, como mãe e pai, a gente nunca deve dizer para a criança assim, pode fazer aqui na frente da vovó, ou pode fazer aqui na frente da sua irmã, não tem nada demais, não tem nada de errado ela ver você sem roupa. E muito embora não tenha mesmo, né? Ainda assim a gente deve respeitar e reafirmar esse sentimento de pudor. É bem importante que ela seja respeitada, né? Naquilo que ela não quer mostrar ou na frente de quem ela não queira estar, tá? E a sétima dica, e a última. Responda às perguntas do seu filho. Nunca deixe a criança sem resposta, né? E sempre procure ensinar o correto, a verdade, né? Na interpretação bíblica, quando a gente estuda interpretação bíblica, a gente tem lá a lei da primeira menção, né? Que diz que o significado de uma palavra ou de um conceito, ela deve ser entendida com base na sua primeira ocorrência nas escrituras, né? Então, funciona como uma semente, assim, para o significado das outras palavras que vêm depois dela. E isso se aplica também aos ensinos que a gente vai ter dentro da nossa casa com os nossos filhos, né? Então, quando a gente aprende algo pela primeira vez, isso vai ficar como a verdade, né? E vai ficar como se fosse uma lente pela qual a gente vai ver as outras informações. Então, é importante que a gente sempre chegue primeiro, né, na informação, que a gente chegue primeiro e chegue da forma correta, né? Porque a gente precisa ter esse canal de comunicação com os nossos filhos muito aberta, muito livre, né? Que a gente trate sobre sexualidade com naturalidade no dia a dia, assim, continuamente, aproveitando todas as oportunidades, assim, sem aquelas travas, tabus, né? Porque a gente já falou que isso tá mais em nós, né, do que neles. Então, talvez, se você ainda não tem essa facilidade de falar sobre isso, talvez você deveria, né, primeiro trabalhar isso em você e depois se libertar de alguma coisa que você ainda tenha dificuldade e daí depois ensinar, né? Porque se a gente não chega primeiro, alguém chega, né? Alguém assume esse lugar de falar sobre sexualidade, então a gente sabe que isso é fato. E hoje em dia, na tela do celular, a gente já sabe que eles podem ser orientados de forma incorreta. Então, a gente precisa sempre apontar a verdade, né? E como eu falei na última aula, qual é a verdade, né? A verdade é aquilo que está em Gênesis, que a gente já falou, que é em Gênesis 1, 27 e 28. Então, a gente tem que apresentar essa verdade o mais cedo possível, né? E cada vez que a criança se deparar com algo diferente daquilo, a gente reforça aquilo, né? A gente fala que Deus criou para ser daquela forma, né? Mas o mundo é caído, o mundo é cheio de pecado, então funciona de forma incorreta, né? E a gente deve celebrar as perguntas, né? Muitas vezes a gente se assusta com as perguntas que chegam até nós, mas a gente deve celebrar, né? Porque se a criança traz algo que ela ficou chocada, que ela achou diferente, é porque realmente ela já tem uma lente, né? Então a gente tem que sempre celebrar e não repreender a curiosidade da criança, né? Se precisar, procure ajuda, né? Procure ajuda nos livros, em quem você confia, né? Para que você tenha aí sempre uma resposta, tá?
E hoje eu queria fazer uma ativação com vocês. Então ficou essas 7 dicas, né? Se vocês tiverem mais alguma, por gentileza, coloquem lá para a gente crescer juntas, né? Porque eu coloquei aqui umas 7 assim que eu achei bem importante para começar, mas claro que cada uma tem uma experiência que pode agregar, né? Então, se vocês tiverem aí algo legal para compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Eu queria fazer uma ativação com vocês hoje, porque essa ativação, ela é importante até para a questão da sexualidade da criança, mas ela não é só para isso, tá? Eu queria ver com vocês se a gente pode fazer isso de forma bem lúdica, porque aula passada a gente falou sobre uma mudança, né? Da cultura da nossa casa, da gente trazer essa cultura do reino. Nessa área da sexualidade, a gente mudar a nossa mentalidade e implementar uma cultura dentro da nossa casa de diálogo, uma cultura do reino, de como Deus vê toda essa questão da sexualidade. E essa dinâmica eu queria trazer para que a gente pudesse aplicar às nossas crianças, mas não só nessa área, né? É uma coisa que funciona, que eu já tive a oportunidade de trabalhar nas minhas crianças e realmente é uma coisa bem interessante. Eu quero dividir com vocês isso aí, tá? Então, é para lidar com a criança e iniciar uma mudança de mentalidade nela. Ela serve para todos os aspectos da nossa vida, tá? Como eu falei, ela não é simplesmente para a questão da sexualidade, tá? E você pode usar essa ativação sempre que você identificar uma mentira de Satanás na vida do seu filho. E na sua vida, inclusive, tá? Em qualquer área, né? Por exemplo, na área de medo, na área de traumas, de vergonha, ataque à identidade, né? Então, assim, não tem fim as áreas que você pode aplicar, tá? Porque essa dinâmica é para estabelecer o quê? A verdade de Deus sobre nós e iniciar, dar um start aí, né, numa mudança de mente, como orienta lá em Romanos 12:2. Lá em Romanos 12:2 diz assim, pra gente relembrar, né? Não vos conformem, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que diz lá em Romanos 12:2. Então, Paulo nos orienta a realmente ter uma mudança de mentalidade. E essa dinâmica aqui é muito boa para fazer com crianças, tá? Então, a gente vai pegar alguns passos aqui para a gente conseguir implementar esse início de mudança de mente na criança, tá? Primeiro, a gente vai identificar o problema, né? A criança tem um problema, por exemplo, de vergonha ou de medo. Ela trava quando ela tem que conversar com outras pessoas. Ela trava quando ela tem que ir lá na sala de aula na frente dos amiguinhos. Ela trava quando é a hora de falar o versículo lá na igreja, né? Quando a criança está com algum problema, por exemplo, de medo ou de vergonha, né? Mas como eu falei, pode ser sobre qualquer aspecto da vida, tá? Então, você identificou o problema. O segundo passo é perguntar para o Espírito Santo qual é a verdade sobre a vida da criança, ou qual é a verdade sobre a vida do teu filho adolescente, né? Qual que é a verdade, Espírito Santo? O que o Senhor me diz, por que ele está passando esse problema, qual é a verdade na vida dele nessa área, né? E você vai receber alguma informação do Espírito Santo, né? Muitas vezes o Espírito Santo vai mandar um versículo, você vai lembrar de um versículo, você vai lembrar de uma situação, né? E se você não recebe esse versículo, mas você identificou o assunto, né? Vergonha, medo, você vai pesquisar um versículo ou um texto bíblico que trate sobre aquele problema. Então, você vai lá fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem o Google, você consegue pesquisar no Google versículos que falam sobre vergonha. E você vai ler, Espírito Santo, qual deles? Qual deles, Espírito Santo? E ele vai te apontar, né? E aí você vai sentar com a sua criança, você vai sentar ali com o seu adolescente, vai tirar um tempinho, ou quando você estiver almoçando, na mesa, né? Em algum lugar ali, você vai explicar, né, que você percebeu que ele está com essa dificuldade, né? E você vai ler para ele a verdade de Deus sobre esse assunto. Então, você vai ler ali aquele versículo, aquele texto, né? Aquela verdade da palavra de Deus sobre o seu filho. E você vai fazer ali com ele depois disso, depois que você sentou, né? E explicou para ele que você identificou essa dificuldade. E você vai ler a palavra com ele. E daí você vai orar, que é o próximo passo, em voz alta. E vai pedir para a criança ou para o adolescente ali repetir com você, em voz alta,
cancelando esse espírito, cancelando, né, esse espírito de vergonha, esse espírito de medo, enfim, daquilo que está causando aquele problema, né? E você vai declarar a verdade sobre o seu filho, você vai reforçar aquele versículo sobre ele, né? E quando você faz isso, quando você identifica o problema, você descobre a verdade, você declara a verdade em forma de oração, você está iniciando um processo de renovação de mente, um processo de libertação, né? E a cada oportunidade que você tiver, você vai reforçar a verdade, tá? Então, esses são os passos que a gente vai ter para iniciar ali uma mudança de mente. E, gente, isso é muito funcional. Eu quero dar um exemplo para vocês bem prático. Então, seria assim, a criança envergonhada, né? Essa criança está tendo prejuízo com a vida, na vida social dela, né? Como eu falei, vergonha, não está conseguindo evoluir nisso. Então, você vai perguntar, Espírito Santo, qual é a verdade sobre a vida do meu filho, né? Aí, ele te trouxe o texto lá de Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo 1,7, né? Que diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, né? De medo, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras traduções diz de ousadia, de coragem, né, de amor e de moderação. Então veja que o medo, por exemplo, nesse caso aqui específico desse exemplo, o medo ele é um espírito, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Então Paulo diz, né, que o medo ele é um espírito. A gente precisa lutar com armas espirituais. Né? Muitas vezes a gente trata com armas da psicologia e eu não tenho nada contra a psicologia, eu gosto da psicologia, mas tem certas coisas que a gente precisa tratar de forma espiritual e o medo é uma dessas coisas, né? Medo, vergonha. Então, essa é a verdade sobre a vida dos nossos filhos. Nós recebemos espíritos de coragem, de ousadia, de poder, de amor, moderação e não de medo, né? Então, você vai fazer o seguinte, se a criança é pequena, você vai pegar uma massinha rosa, por exemplo, e você vai formar um bonequinho com aquela massinha, vai formar a cabeça e vai falando para a criança, né? Vai falar, olha, Deus fez você assim, né? Com o cabelinho ondulado, cabelinho liso, loirinha, moreninha, de olho castanho, de olho azul, e Deus colocou em você tantas coisas lindas e fez o bracinho e fez outro bracinho, e você vai montando aquele boneco. Aí, você vai pegar uma massinha de outra cor, uma massinha preta, por exemplo, uma massinha azul, vai fazer uma bolinha e você vai colar na cabecinha da boneca lá que você fez e você vai dizer, olha, isso aqui é um adesivo que colocaram nessa bonequinha, né? Aí você vai dizer que Satanás, ele é mentiroso, que nada do que ele fala é verdade. Quando ele abre a boca, ele só fala mentiras, né? Ao contrário de Deus, que só tem a verdade. Então, ele pegou uma mentira e colou nessa bonequinha, um adesivo de vergonha, um adesivo de medo, né? Então, nós sabemos que aquilo não é parte dela, né? Mas é uma mancha que o inimigo quer colocar nela, uma mentira. Então, o que a gente precisa fazer? É retirar essa massinha, né? Tirar essa mentira, porque não faz parte dela. Porque se a gente deixa ela ali, ela vai penetrando cada vez mais naquela massinha, e aquela massinha começa a fazer parte da bonequinha. Então, a gente tem que tirar essa mentira que foi colocada nela. Aí você lê o versículo de 2 Timóteo, né? Olha qual que é a verdade. Deus não nos deu o espírito de medo, né? Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem, de poder, de amor, moderação. Essa é a verdade, né? Então vamos tirar essa mentira de vergonha, porque isso aqui não faz parte de você, não faz parte da boneca que é você. Aí você tira a massinha e joga fora, né? Então, você vai reafirmar isso, né? Nesse momento você pode até orar com a criança, declarando em voz alta, né? Cancelando o espírito de medo, de vergonha, e aí que há a liberação. E ela vai entrar, essa criança começa a entrar num processo de metanoia, né? De mudança de mente. Você dá você dá o início, né? Puxa a alavanca ali para uma mudança de mentalidade, porque isso pode acontecer de uma hora para outra. A criança acorda no outro dia, ela já se sente liberta, né? Ela já se sente liberta, ela já começa a ser outra criança. Mas pode ser que foi dado início a um processo de mudança, né? Então a gente precisa também entender que às vezes demora um pouco. Mas a cada oportunidade que a criança vai precisar de coragem,
você reforça a verdade. Por exemplo, daí a criança vai no domingo na igreja, olha, você lembra que a gente tirou a manchinha do medo e da vergonha, que isso é mentira, e você é uma pessoa corajosa, porque a Bíblia diz que você é, e Deus é que traz a verdade? Então, hoje você pode dizer que você é corajoso, vamos lá falar, né? Então, a gente precisa sempre reforçar a verdade, até que vai chegar o dia em que essa criança, ela vai ser verdadeiramente livre, ela não vai mais ter esse problema com vergonha, né? E isso vai se cumprindo, o que diz lá em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, isso aconteceu comigo, a minha filha mais nova, ela tinha muito problema de vergonha, de medo. Então ela se enfiava embaixo das mesas da escola, né? Quando eu tinha que ler, fazer leitura, ela não conseguia ler. E aí fui trabalhando essa questão com ela, demorou um tempinho, mas hoje eu posso dizer que ela foi liberta disso, que ela não tem mais esse medo. Ainda tem outras coisas que a gente tem que trabalhar, né? Por outros motivos, mas a gente venceu isso, né? E a gente usou esse modelinho que eu passei para você da bonequinha, foi a forma como eu usei para trabalhar com ela essa questão do medo, né? E eu senti assim no meu coração de trazer essa dinâmica para que vocês, né, se vocês estiverem passando por algo assim, que vocês podem experimentar que vai funcionar, que o Espírito é o mesmo, né? Ele atua aqui, atua aí. E também, de repente, para você ajudar alguma mãe que tenha essa dificuldade com alguma criança, né? Então, eu queria muito trazer isso para vocês, essa ativação. E você pode trabalhar isso em outras áreas da vida do seu filho, né? Em outras idades também, não precisa ser exatamente com crianças pequenas, você pode trabalhar isso de outra forma, né? Mas com esse mesmo sentido. Amém? Então, sobre hoje, a aula vai ser, a gente vai